Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os nossos vídeos do mangá de Black Clover, dessa vez com a review do capítulo 251. Agora sim foi revelada a magia final da tríade, o último dos poderes daquele trio, aquele que pertence a Vanica ao lado de Megicula. E também veremos como tudo isso vai afetar a grande batalha de Heart, de Spades e também Clover. E eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! O capítulo dessa semana já se inicia com o final de um combate. Vemos Gaja voando tranquilão no céu, enquanto de lá observa no chão um dos seguidores da tríade, um dos discípulos da tríade. Enquanto isso, dali o espírito guardião do reino de Spades dizia: você não tinha como escapar disso e fazer o que bem entende, discípulo das trevas. Neste momento a gente vê que o Gaja estava incrivelmente sério, enquanto observava o discípulo da tríade caído ao chão. Aquele cara não conseguiu resistir os ataques de Gaja e a gente via que o espírito guardião do reino de Heart estava ali tranquilo sem nenhum arranhão. Gaja havia vencido um dos seguidores da tríade com uma facilidade tremenda, e aquele cara estava afundando dentro do solo de Heart. Estávamos vendo então naquele local rodeado por natureza que o povo estava todo unido comemorando aquela vitória. Todos estavam completamente felizes e empolgados também, pois Gaja havia vencido. Eles diziam que era incrível. Este era o poder do Sr. Gaja e para eles ninguém de Spades poderia o vencer. Enquanto isso, outro dos espíritos guardiões, que havia aparentemente sido derrotado até este ponto, começava a dizer que odiava admitir isso, mas mesmo assim, entre todos os espíritos guardiões do reino de Heart, Gaja estava em um nível que era apenas dele, completamente diferente de todos os outros. Por isso Gaja era o mais poderoso. Gaja continuava sério, ele não baixou sua guarda por nenhum instante. Ele dizia que ele conseguiu chegar ali e fazer tudo a tempo, e que ele havia sido o mais rápido possível para conseguir ajudar, fazendo isso sem problema. Ele deu tudo de si para acabar com tudo brevemente, mas mesmo assim ele sabia que precisava se apressar para voltar imediatamente e ficar ao lado da Loropética, afinal ele era o seu espírito guardião protetor. E enquanto isso, enquanto ele tava falando disso, a gente realmente vai pra um outro lugar. A gente sobe toda a montanha do reino pra ir pra onde a Loropética tava. Ali a gente via que ela continuava ao lado de Mimosa e Noelle. Ambas as três estavam observando tudo o que estava acontecendo no reino através da magia de água da Loropética. Ela via todas as lutas, todos os combates, as batalhas que estavam acontecendo ali. Via como Gaja e também cada um dos membros do reino de Clover conseguiram vencer os adversários. Enquanto isso, Loropética só conseguia dizer: ainda bem, todos os discípulos sombrios foram derrotados agora. Ouvindo a confirmação da vitória, Mimosa fica muito empolgada, ela começa a gritar pulando: eles fizeram isso, eles realmente conseguiram. E enquanto isso, a Noelle tava séria dizendo: obviamente, não podíamos esperar menos, mas por dentro ela tava gritando: ainda bem, todo mundo conseguiu, bom trabalho a todos. Loropética também tava impressionada e feliz com toda a ajuda que recebeu de Clover. Ela dizia que a sua magia de água não poderia alcançar as áreas ao redor do inimigo, então isso foi de grande ajuda. Era um verdadeiro combate, onde os cavaleiros mágicos do reino de Clover deram tudo de si. Eles se envolveram e mostraram sua evolução. Enquanto dizia isso, a rainha Loropética começava a pensar: eles foram capazes de derrotar um inimigo que era mais forte do que eles. E enquanto tentava continuar sua frase, ela foi completamente interrompida, pois começou a sentir uma grande pressão maligna vinda em sua direção. Depois disso, percebia que uma parede atrás dela estava se rompendo. Rapidamente ouvíamos uma grande explosão, tudo estava ruindo enquanto um grande poder maligno estava adentrando aquele lugar. Não só isso, como aquela pessoa estava sorrindo muito. Ele estava gargalhando enquanto se aproximava das três. Aquele era mais um dos discípulos da tríade, e ele adentrava aquele lugar usando a sua magia de língua enquanto seguia dizendo: eu consigo sentir, eu estou sentindo poder incrível. Aquele cara já tinha o seu alvo em mente, ele estava indo diretamente pra cima delas. Acontece que neste ponto, tanto a Loropética quanto a Mimosa, elas respondem juntas. Elas diziam: nós sabíamos que você estava vindo, então ficamos prontas. Neste momento a Mimosa já ativa o seu Grimório e lança sua magia de planta mágica, a magia de canhão de flores. E também junto à sua magia do canhão de flores, a gente via algo fortalecendo ali de trás. Tínhamos o espírito da água e também o poder da magia da Loropética. Ambas as três estavam trabalhando juntas neste ataque. E então a gente via que um golpe certeiro do canhão de flor foi diretamente no inimigo que pertencia à tríade. Aquilo atingiu aquele cara completamente e ele sofreu um grande dano com aquele ataque. Sim, um único golpe foi o suficiente para que elas pudessem o vencer. Neste momento, ainda usando seus poderes, elas começam a dizer que aquele cara era uma pessoa horrível. E depois disso, a Loropética já fica completamente animada. Ela começa a dizer que a Mimosa era uma pessoa incrível e que esse era um grande ataque. E enquanto isso, a Mimosa também já fica super animada, dizendo: isso tudo foi graças a você e ao poder que você emprestou pra mim, Loropética. Elas trabalharam juntas e utilizaram uma magia em conjunto. Só que enquanto isso, algo estranho começa a acontecer, porque uma sensação mais maligna estava se aproximando. Alguém não esperado estava indo em direção a elas, e então elas sentem toda aquela pressão assustadora quando vem a silhueta se aproximando. Era uma pessoa incrivelmente animada, gritando: olá, tem alguém por aqui? Oi, cadê vocês? Neste ponto a gente vê o rosto das três completamente assustados e sentindo aquela pressão. Aquele poder ainda estava longe, mesmo assim já estava afetando elas completamente. É então que conhecemos a sua dona, que já chega pulando de felicidade ali. Aquele poder misterioso pertencia a Vanica.
Vanica, que entrou naquele lugar dizendo: oi gente, cadê minha pequena Loropetiquinha? Vanica estava incrivelmente animada, e enquanto isso e após isso ela começa a se aproximar. Ela dizia, especialmente pra Loropetica, que da última vez que ela visitou, apenas pôde amaldiçoar ela, porque foi o que a Megícula mandou fazer, então ela teve que fazer isso e ir pra casa. Mas agora Vanica dizia que tinha tempo suficiente pra se divertir como elas puderem, e por isso ela estava extremamente animada. Vimos então que principalmente a Noelle ficou num estado de choque gigantesco. Ela olhando pra Vanica já sabia que aquela era a hospedeira de Megícula, a inimiga da sua mãe. E depois então a Loropetica começa a olhar um pouco assustada pra Vanica se aproximando. E ainda com isso, bem séria, a princesa começa a perguntar se ela era a única que a Vanica queria. Então por que ela estava atacando todo o reino, focando nas regiões onde tinham os moradores inocentes vivendo? Todos eles eram pessoas bondosas, então por que a Vanica estava fazendo aquilo? E é então que a garota da tríade começa a sorrir. Ela então, com um sorriso completamente malvado, começa a dizer que ela bem percebeu que fazendo isso, talvez a Loropetica deixaria a luta muito mais interessante. Ela fez isso simplesmente para enfurecer a rainha. E neste ponto ela conseguiu ganhar a atenção da Loropetica. Tanto ela quanto Noelle ficaram completamente furiosas. E elas diziam que a Vanica era uma pessoa terrível. Noelle então já toma frente e ela começa a gritar pra Vanica. Ela dizia que eles tinham lidado com todos os capangas e eles foram facilmente completamente derrotados. Agora, a Vanica era a única pessoa que ainda restava de pé. E a Noelle dizia que não seria por muito tempo. Logo ela deveria estar pronta para ser completamente atingida. E aí que a gente vê a expressão que a Vanica faz, ela não tava nem aí e também tava se divertindo bastante. Ela olha pra Noelle e diz: oi, você disse que lidou com todos eles? Eu acho que você tá um pouquinho equivocada. Neste momento a gente vê que aquele seguidor da tríade, que havia acabado de ser derrotado por Mimosa, ele se ergue novamente como se nada tivesse acontecido ali. Ele estava de alguma forma repleto com aquele poder maligno e depois disso, aquele cara passa a sorrir dizendo que se sentia muito bem, dizendo que tudo aquilo havia sido maravilhoso. A gente então vê tanto a Noelle quanto a Loropetica completamente assustadas, em estado de choque, presenciando aquilo. Aquele inimigo não deveria se levantar e a mesma coisa acontecia com Mimosa. A garota da magia das flores pensava que ela tinha certeza que aquele cara estava fora de combate, então como ele se ergueu? Neste momento a gente vê que a Vanica estava de joelhos e aquele cara foi em direção a ela agradecendo muito. Ele dizia: muito obrigado, senhorita Vanica, agora eu me sinto bem. Acontece que ela estava de joelhos para pegar impulso e saltar no ar. Sim, ela deu um super salto e depois golpeou seu seguidor, deixando ele no chão e pisando em sua cabeça. Ela esmagou aquele cara completamente, enquanto isso Mimosa e Noelle não estavam entendendo nada, estavam se perguntando o que estava acontecendo ali. Neste ponto a gente vê um olhar enojado em Vanica. Ela não gostou da derrota do seu discípulo e olhando para ele de cima começa a dizer: cale a sua boca, apenas se apresse e cuide das perdedoras que não são a minha pequena Loropetica. Neste ponto a Vanica demonstrava que ali só tinha interesse na Loropetica e todas as outras naquele combate para ela não significavam nada. Nesse instante ela deixa aquele cara se erguer e então ele se abaixa e pede: por favor, senhorita Vanica, pisa em mim de novo, mais uma vez. Vanica não gosta muito de ouvir isso, mas então ela segue dizendo. Ela volta, sorri muito, dá uma gargalhada e diz: de qualquer jeito, graças ao poder da maldição que eu joguei nos meus seguidores, não importa quantas vezes vocês derrotarem eles, esses bobinhos sempre vão retornar à vida. E isso, claro, deixou Loropetica completamente chocada. Ela nunca tinha ouvido falar nesse tipo de poder, essa magia foi muito além. Então descobrimos a verdadeira magia fornecida por Megícula. Ela dava maldições que poderia controlar até mesmo a vida, como fez com os discípulos e também com a própria rainha Loropetica. Neste ponto, então, a gente começa a mudar um pouquinho de cenário e a gente vai novamente pra fora daquele lugar. Ali a gente tava vendo Gaja se retirando pra ir ajudar a Loropetica. Acontece que então, uma voz vindo lá de baixo começa a dizer: você aí, aonde pensa que tá indo? Nesse momento, Gaja fica completamente assustado, ele se pergunta como aquele cara ainda tá de pé. Aquele homem se levantava enquanto dizia que iria destruir Gaja e todo o reino em nome da senhorita Vanica. E depois disso, a Loropetica já percebe o quão perigoso era aquilo. Todos os seguidores da tríade estavam de volta como se nada tivesse acontecido. E Zequim também se ergue e diz que agora este era o poder do carinho que eles tinham pela Vanica. E assim não perderia de novo. Agora, frente a Luke, começa a surpreender aquele garoto gritando do alto: vida longa a nossa senhorita Vanica. A mesma coisa acontecia com o adversário do Léo. Aquele cara se levantava chamando o garoto de maldito e dizendo: como você ousa ter me ferido e me machucado assim? Logo você fez isso comigo, o escolhido da senhorita Vanica. Aquele cara estava completamente furioso e de volta ao combate. E a mesma coisa com a adversária da Charme também. Ela dizia: como você pode, como você ousa a minha beleza, como teve coragem de me fazer passar tanta vergonha. Neste momento ela se ergue e começa a esbanjar muito mais poder. E dessa vez a discípula da Vanica diz que agora iria esmagar e destroçar Charme completamente. A garota sentiria a beleza eterna que a Lady Vanica concedeu. Neste ponto a gente volta pra Vanica e ela tava um pouco chateada. Ela tava na verdade envergonhada dos seus discípulos enquanto tava dizendo: olha, todos eles estão tagalerando umas coisas aleatórias e sem sentido, não estão? Eles sempre fazem isso. E aí a gente volta novamente para o meio do reino, todo o povo estava assustado. E eles diziam que aquilo era horrível, que aquilo não era bom, mas a gente tava vendo que os membros de Clover, eles estavam um tanto quanto empolgados. Tanto Luke quanto Léo e também Charme, todos eles estavam prontos para continuar aquela luta. E imediatamente eles já gritam:
gritam: é isso aí, podem vir com tudo novamente. E então, enquanto isso, a gente volta pra Vanica, que continuava sorrindo enquanto não conseguia se segurar de empolgação. Ela olhava pra Loropetka e começava a dizer: ao menos que vocês me vençam, eles vão sempre continuar voltando, sempre, sempre. Ela então fica um pouco mais séria enquanto segue dizendo: diz pra mim, isso te motiva o suficiente, minha pequena Loropetka? E a gente sabe que isso motiva o suficiente, sim. Vemos Mimosa, Loropetka e também Noelle, todas atacando juntas de uma vez só. Ambas as três iam pra cima de Vanica enquanto gritava: você com certeza vai ser derrotada agora. E assim a gente termina o capítulo 251, onde conhecemos a nova magia demoníaca, afinal a última magia da tríade. Já conhecíamos pessoalmente o poder de Dante e Venom, e agora víamos como a magia de Vanica funcionava. O problema é como ela vai usar aquilo no meio de um combate. E a gente vai aguardar o próximo capítulo pra saber, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, tá lá, um grande abraço e tchau!